Bom dia, hoje é quinta-feira, tá chegando a hora da estreia do Fluminense na temporada 2025, o primeiro jogo do ano, domingo, Sampaio Corrêa e Fluminense e Sampaio Corrêa em Moça Bonita. O elenco principal se reapresentou ontem no CT Carlos Chachiri, falamos sobre isso aqui, ainda sem Paulo Henrique Ganso, que deve chegar por lá hoje. E também faremos a nossa estreia da imprensa, dos jornalistas no CT neste ano de 2025, porque iremos acompanhar, além de uma parte do treino do Fluminense, a entrevista ou as entrevistas de apresentação de Juan Pablo Freitas e também de Paulo Baia, dois dos reforços contratados para este ano. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês em relação a possíveis contratações, reforços. Ontem tivemos duas desistências, Rony e Cuejá. O Fluminense vai partir para novos alvos agora, está mirando outros jogadores do mercado. Vamos falar sobre isso, falar sobre o John Arias e outras coisas também importantes. Se você puder deixar já o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito importante. Sempre essa participação, essa interação, compartilhar também os conteúdos aqui do canal do Lessa ajuda demais. O mais importante, no entanto, verifique se você está inscrito e se você não estiver, se inscreva e ative as notificações para você não perder nada do que acontece nos bastidores do Flu. Vamos começar falando de campeonato carioca, que ontem divulgou novidades importantes em relação ao VAR. Isso mesmo, ao VAR, e eu acho que são mudanças bastante positivas, na minha opinião. A FERJ divulgou as novas orientações que vão direcionar o VAR durante o Campeonato Carioca, e a principal novidade é o aumento da espessura da linha de impedimento, que passará de 6 para 12 centímetros, visando uma redução de lances ajustados e beneficiando os atacantes e os gols. A orientação foi uma das debatidas e definidas no Conselho Arbitral que aconteceu na última terça-feira na FERJ. Então vamos aos pontos, aos principais pontos aqui divulgados pela federação. A parada do tempo nas revisões do VAR, elas não serão adicionadas nos acréscimos. Acho isso muito bom, porque você evita injustiça no acréscimo. Parou para o VAR? Pelo menos isso, né? O árbitro pode ter o controle. O cronômetro para, só avança a partir daí. E dessa forma, pelo menos em tese, ele pode controlar a questão dos acréscimos, senão o VAR fica parado ali 7 minutos, aí depois o cara dá 3 minutos de acréscimo. Isso pode beneficiar e prejudicar de acordo com o jogo, de acordo com o momento. Não corrigir lances subjetivos, apenas recomendar a revisão. Isso aí é o protocolo original do VAR, né? Sempre foi assim, difícil a seguir. A imagem da revisão do árbitro só será liberada para o torcedor somente após a decisão do mesmo. Antes disso, haverá somente uma imagem escrita apontando que está sendo checado. O ideal é mostrar ao vivo, né? No momento que o árbitro está analisando. Mas também não vejo muito, não acho que isso prejudica a transparência. De qualquer forma, o lance vai ser transmitido depois, acredito eu, já ali com o posicionamento do VAR. Se for dessa forma, acho que tudo bem, eu acho que não impacta tanto em relação à percepção. Isso é para evitar pressão, né, da torcida, do estádio, e a cabine do VAR também não vai ficar mais do lado do banco de reservas, vai ficar do outro lado. Isso é tudo para diminuir a pressão ali em cima do árbitro. Engrossamento da linha de impedimento, que foi o que a gente falou agora, que é a mudança mais importante para mim, porque isso certamente vai fazer com que a gente tenha mais gols. Aqueles lances ajustados, muitos, serão validados a partir de então. E vale ressaltar isso, todos os jogos, diferente das edições anteriores, todos os jogos terão VAR no Campeonato Carioca. Então são novidades importantes aí para esta competição que começa no próximo domingo, no caso do Fluminense, enfrentando o Sampaio Corrêa lá em Moça Bonita. Vamos então atualizar o Fluminense no mercado de transferências, aqui no vai e vem do Jornada. Ontem foi o dia agitado, né? Dia de reviravolta, uma negociação que parecia que caminhava muito bem para um acerto, deu ruim porque o Grêmio atravessou, o Fluminense levou o chapéu, ficou chupando o dedo ali e perdeu a oportunidade de contratar o Cuejá, que seria, na minha opinião, um excelente reforço, pelo menos em tese. Aqui esfriou, mas a verdade é melou, né? Porque o Fluminense saiu dessa negociação. Então, é mais uma que melou, assim como todas essas outras que estão listadas aqui, e assim como o Rony. O Canóbio está como esquentou porque ele não foi anunciado ainda, e
Isso deve acontecer até o final de semana, porque a previsão é de chegada aqui no Rio de Janeiro até sexta-feira, então isso vai ser atualizado em breve, mas como não passou para os exames, não foi nem anunciado ainda, a gente deixa aqui em stand-by. E o René, ele deve ser anunciado ao longo desta quinta-feira, mas o nome dele já foi publicado ali no BID, já com o uniforme do Fluminense. Então é apenas uma questão ali de timing de anúncio. Esse anúncio certamente vai ocorrer ao longo do dia de hoje. Então, a partir disso, né, o Fluminense desistiu de um primeiro volante, desistiu de um atacante, vai buscar outros reforços no mercado, vai buscar outros jogadores com essas características ou com características diferentes? São perguntas que eu sei que vocês sempre fazem, nem sempre a gente tem uma resposta imediata. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essas coisas, situações de mercado, assim, de análise interna do clube, mudam muito rapidamente. A comissão técnica do Mano, a diretoria, eles estão conversando diariamente. E às vezes, quando o clube tenta uma contratação, ela não dá certo, não necessariamente insiste, porque talvez aquele negócio era, na verdade, uma oportunidade de mercado, a famosa oportunidade de mercado. Se não deu certo, um abraço, tá bom, a gente segue em frente. Não estou dizendo que é o caso, por exemplo, do Cuejá. Quando eu trouxe a informação aqui, eu falei, olha, não é a única opção do Fluminense para o setor. Tem outros jogadores mapeados. Agora, se o Fluminense vai avançar em cima de outro nome agora, eu não consigo dizer para vocês. Por exemplo, eu tinha a informação de que o Fluminense iria buscar um meia para ser uma opção ali a Paulo Henrique Ganso. Até agora, esse nome não veio e não houve nenhuma especulação mais forte. Por exemplo, por que não internamente o Isaac, que está subindo agora para o profissional, não pode ser enxergado como esse substituto? E aí o Fluminense desiste de trazer um atleta para essa função e aposta no Isaac. O que para mim, se for essa decisão, eu estou junto, eu apoio. Mas a gente tem que ter noção de que o garoto é muito jovem ainda, está saindo do sub-17 direto para o profissional e a gente não sabe como ele vai se comportar ao longo de toda uma temporada. E ele também tem características diferentes da do Ganso, né? Não são jogadores iguais. Mas, enfim, é uma situação que pode ocorrer. Ó, tentamos esse jogador, não deu certo. Pô, mas tem o Isaac aqui, então beleza, vamos apostar nele. Se fosse Fernando Diniz como técnico, eu tenho certeza que isso que seria dessa forma, tá? E aí no ataque, a situação do Rony. O Fluminense fez uma proposta para o William José e também para o Rony. São jogadores totalmente diferentes. Né? O William José é aquele cara pivô, jogador de área, jogador que retém mais a bola na frente, né? O cara que de mais sustentação, que para mim é um atleta, o tipo de atleta, não necessariamente o William José, mas é uma característica que falta a esse elenco do Fluminense. E mais uma vez, foi em 2024 todo assim, o Fluminense cruzando 200 bolas na área, não tinha um cara para cabecear, a gente está entrando em 2025 e ainda não temos esse jogador. O Fluminense mapeou diversos atletas para essa função. Era sim o objetivo e uma das prioridades contratar um centroavante. Mas vejam, até agora não aconteceu. E aí insistiram na tentativa de contratar o Rony, que é um jogador, que é um segundo atacante, jogador mais, um camisa 9, mas de mobilidade, jogador que ataca o espaço, jogador que é mais agressivo, que sai mais da área. É outro perfil. Esse perfil o Fluminense já tem no elenco. Então, agora é a hora da gente novamente retomar aqui as apurações para entender quais serão os próximos movimentos da diretoria. O que eu posso dizer com toda certeza é que sim, o objetivo era trazer um centroavante no perfil do William José, tanto que fez a proposta. Ah, mas se fez a proposta para o William José ia trazer junto com o Rony? Talvez, é o que eu falo sempre, o timing da informação. Talvez quando essa proposta para o William José tenha sido feita dias atrás. O Bahia já estava no negócio, já estava avançando, o Fluminense viu que não ia dar, depois passou a negociar com o Rony. Então tem essa questão do timing também, do momento em que o clube inicia a negociação até quando ela vem à tona. Então é certo que um centroavante era a prioridade, um primeiro volante vinha sendo monitorado, e o Cuejá era o nome, e tem outros. Um meia também estava sendo mapeado, e para mim seriam agora as 3 contratações que, na minha visão, seria o ideal para a gente fechar o elenco. Não acho que vão chegar um jogador para cada posição dessa. Acho improvável. E novamente a gente vai a gente volta para aquela análise de que o Fluminense contratou
até agora, se a gente olhar aqui, são 3, 5, 6, 7 contando o Canóbio, 7 reforços contando o Canóbio. São jogadores que, à exceção do Hércules, em tese, né? Falando em tese, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Acho que o Canóbio vai chegar com muita moral também. O René tem grande chance de ser titular, mas não é o jogador que nós queremos que seja titular absoluto do Fluminense. Então, um jogador que agradou mesmo, que chega para assumir uma posição, uma função no time, é o Hércules, porque os demais, todos ali, vão brigar por espaço. São todos jogadores que chegam para encorpar o elenco, acho que trazem qualidade, agregam qualidade no grupo, mas não são jogadores, não é aquele tipo de atleta que fala, titular, esse chega, escolhe a camisa. Não tem nenhum até agora. E é por isso que a gente tem que ter o pé no chão e entender que o Fluminense ainda, para fazer esse time subir de nível, para fazer, de fato, a gente sonhar com coisas maiores ao longo desse ano, ainda falta. Ainda falta esse tipo de jogador que não foi contratado. E aí eu vou dizer aqui o que seria uma grande contratação, a melhor contratação para 2024, sem contratar. Como assim? Esse cara seria John Ares, que se reapresentou hoje lá no CT Carlos Sachilli. A gente sabe que há uma promessa do presidente em vender o John Ares se chegar uma proposta dentro dos números que eles estabeleceram. A gente sabe da vontade do John Ares de sair, todo mundo sabe disso. Porém, a proposta até o momento não chegou. Já dá para comemorar? Ainda não, porque tem janelas no futebol europeu que não estão abertas ainda, como a da Turquia, do próprio Galatasaray, que já tentou contratar o Ares no meio do ano. Então não dá para cravar ainda que o Ares não sai. Mas, se ele não sair, ficar pelo menos até o Mundial de Clubes, que é a janela mais forte do futebol europeu, e aí haveria a possibilidade, quem sabe, até de receber um valor um pouco melhor por ele, principalmente dependendo do que ele desempenhar até lá, e inclusive no Mundial, sem dúvida alguma seria o grande reforço para mim do Fluminense neste início de ano. O Fluminense não vai, acho bastante, sendo bem sincero, um tanto quanto improvável contratar um jogador melhor do que o Ares. E tomara que ele comece a temporada motivado, nem que seja motivado para jogar bem e ir para um time melhor da Europa, que seja, dane-se. Mas creio que a gente pode começar a alimentar a esperança de contar com o Ares pelo menos por mais 6 meses, pelo menos durante o Mundial. Ah, mas aí vai sair no meio do ano, assim como foi o André. Beleza, no meio do ano você ganha mais 6 meses para se planejar, se organizar e tentar contratar um reforço de qualidade para suprir essa carência de uma possível saída do Ares. Ah, Alessio, mas deveria pegar esse dinheiro que iam pagar pelo Rony e dar em salário para o Ares. Mas, gente, não adianta se o jogador não quiser. O Fluminense lá atrás fez proposta de renovação e não quis, porque ele quer sair. Então, não adianta só o Fluminense querer. Pode querer pagar, eu quero pagar 2 milhões de salário para você ficar. Tudo bem, 2 milhões talvez ele fique. Não sei também. Mas, enfim, não adianta só o Fluminense. O Fluminense já queria pagar muito mais ao Ares e tornar o Ares o maior salário do elenco lá atrás. E ele acabou não aceitando. Então, o que nos resta é torcer para que essa proposta não chegue nos próximos dias e, dessa forma, a gente teria, pelo menos, até o meio do ano e o Mundial de Clubes, John Ares, o que para mim seria o melhor reforço do ano até aqui para o Tricolor. Por falar em, tira do dinheiro que ia pagar no Rony para pagar no Ares, o Jorge Nicola, tudo bem, é o que eu falo para vocês, né? Pode ser, pode não ser. Disse que o Palmeiras tinha aceitado vender o Ares para o Fluminense por 8 milhões de dólares. Gente, isso dá quase 50 milhões de reais. Se uma parada dessa é verdade, aí, meu amigo, aí é papo de interdição. É papo de interditar CT, Laranjeiras. Se uma parada dessa é verdade, 8 milhões de dólares e pagando 1 milhão de salário para o Rony, ou mais, eu sinceramente não consigo acreditar que é verdade. Isso saiu ontem à noite, eu não tive a oportunidade de tentar confirmar, apurar para ver se realmente foi esse valor, mas é um negócio simplesmente inacreditável, impressionante. O cidadão se achar o CR7, querer ganhar um salário acima da média, querer ser o jogador mais bem pago, um dos mais bem pagos, ele tem todo o direito disso. Enquanto tiver gente para pagar, para bancar, para sustentar isso aí, ele está mais que certo, né? É errado quem faz. Beleza?
Fechou, pessoal? Ao longo do dia voltamos com muito mais informações, portanto, e mais tarde, inclusive, direto do CT Carlos Sachide. Um abraço, tamo junto.